Olá, seja bem-vindo ao Rio TV Debate. Hoje vamos falar sobre o aumento da procura pelos procedimentos estéticos no Brasil e no mundo. De acordo com uma pesquisa apresentada em dezembro do ano passado, esses procedimentos cresceram cerca de 5% em todo o planeta. Para esta conversa, recebemos aqui no estúdio a professora doutora Joana Novaes, coordenadora do Núcleo de Doenças da Beleza da PUC do Rio de Janeiro. Simone Braga, que é gerente técnica de saúde da Vigilância Sanitária do município do Rio de Janeiro, o advogado Jorge Tardan, especializado em direito civil, e Sérgio Romay, que é cirurgião plástico. Muito obrigado pela presença de todos. O Brasil, apesar da crise e do alto desemprego, já é o segundo país em número de procedimentos estéticos. As pessoas estão ficando mais narcisistas, professora? Não sei se as pessoas, mas certamente é uma cultura que fomenta bastante, né? O narcisismo, inclusive patológico, uma relação bastante persecutória com a própria imagem. E isso é, em grande medida, né, potencializado e oportunizado porque é uma cultura da imagem, né? Uma cultura que associa sucesso pessoal à visibilidade. E, neste sentido, há uma associação intrínseca entre visibilidade e um padrão estético, ditames estéticos bastante rígidos. Agora, sobretudo, há uma associação intrínseca entre saúde e características de personalidade, ou se a gente preferir, um fenômeno social chamado de moralização da beleza. Se associa traços estéticos a características de caráter. Agora, a gente pode sentir isso no dia a dia? O senhor sente isso no seu consultório? Sinto. Inclusive, você falou que o Brasil é o segundo lugar em procedimento estético. Não no todo. O Brasil já passou os Estados Unidos em número de cirurgias plásticas. Sim, agora, se somar cirurgia plástica com os procedimentos minimamente invasivos, tipo toxina botulínica, preenchimento com ácido hialurônico, ele está em segundo lugar. Os Estados Unidos fica em primeiro. Agora, a nível de cirurgia, o Brasil já passou os Estados Unidos. Agora, o que os pacientes falam para o senhor no dia a dia? Na primeira consulta, o que eles esperam? O que eles pedem? Eu quero ficar mais bonito, eu quero ficar mais jovem? Normalmente, eles chegam já com uma foto de alguém, normalmente famoso, e falam assim: doutor, eu quero esse abdômen, ou eu quero esse bumbum, né? Então, você tem que passar para a pessoa dizendo que a cirurgia plástica ela tem um limite também. E, ó, esse bumbum aqui, ou esse abdômen, eu não tenho como deixar. Entendi o que você quer, mas esse bumbum e esse abdômen é dessa pessoa, você nunca vai ter um igual, porque são até características diferentes da raça, do corpo. Então, tem que ter muito cuidado em lidar com os pacientes. Mostrar para eles que a própria cirurgia plástica tem um limite, né? Que não tem como ultrapassar esse limite, que senão o paciente chega, você faz uma cirurgia maravilhosa, ótima, e ela acaba até deprimindo, ficando depressiva, devido, a doutora pode até falar melhor sobre isso. Hoje, nós temos uma doença muito, que vem aumentando muito, que é a dismorfobia. Ou seja, a pessoa se olha no espelho, por melhor que ela esteja, ela sempre acha que tem alguma coisa errada com ela. Nunca vai estar satisfeita. A senhora notou isso? Isso aparece nos estudos de vocês lá na PUC? Expressivamente. O Núcleo de Doenças da Beleza ele já existe há 15 anos. Eu posso te dizer com toda segurança que as estatísticas aumentam a cada ano, né? Essa insatisfação com a própria imagem corporal e que leva a uma distorção que o sujeito tem em relação à percepção dessa própria imagem virou um sintoma social, né? E que tem aparecido, inclusive, com dados epidemiológicos bastante diferenciados, o que era próprio, digamos assim, né, das camadas mais abastadas, né, de países desenvolvidos, tem graçado, né, nas camadas populares, em países como o Brasil. E isso, retomando o que eu disse anteriormente, esse tipo de dismorfia, ou seja, uma percepção e um julgamento bastante severo, onde o sujeito associa características depreciativas, né, de caráter à própria imagem, é fomentado em grande medida por uma cultura que diz para esse sujeito que só é feio quem quer, que com tudo que ele tem à disposição, né, uma sociedade de consumo, de culto ao corpo, que ele deve dar seu jeito. Se assim não for,
né? Todo o caráter de insuficiência, de fracasso, ele é potencializado. O sujeito se responsabiliza não só pela própria aparência, mas pelo fracasso de não conseguir se enquadrar nos ditames estéticos. E isso é que fomenta este tipo de distúrbio psiquiátrico. A senhora falou uma frase que deu um gancho para a gente colocar na conversa, a Simone Braga da Vigilância Sanitária. Você tem que dar seu jeito. Tem muita gente tentando dar jeitinho e com o aumento do mercado aumentam as denúncias de clínicas ilegais, de procedimentos ilegais e pessoas que não estão preparadas para fazer isso? Então, ao longo dos anos que a gente trabalha na vigilância sanitária, a gente percebe que existe, próximo ao verão, esse aumento das denúncias, porque as pessoas realmente deve ser reflexo disso que a senhora falou, das pessoas quererem melhorar essa imagem rapidamente para o verão, né, para o carnaval. Principalmente né? no Rio de Janeiro. Exatamente. Tem culto ao corpo, diferente de São Paulo. Você vê, São Paulo tem uma outra cultura. Rio de Janeiro, todo mundo anda de biquíni, de sunga. Então, isso tanto com mulher e homem. O homem também, hoje em dia, no meu consultório, antigamente era 90% mulheres, 10% homens. Hoje é 60% mulher e 40% de homens procurando a cirurgia estética. E principalmente nessa época agora. Próximo ao verão, passou Réveillon, eles já querem fazer alguns procedimentos para estar pronto já para poder ir à praia, para o carnaval. Pode continuar. Então, é exatamente isso que a gente observa, né? Que as pessoas, tantos profissionais, né, que também querem se aproveitar desse mercado e abrir seus negócios, né? Porque vem nisso uma oportunidade de crescimento e de ganhar algum dinheiro, então eles abrem sem estarem legalizados, em locais que não comportam esse tipo de atividade. As pessoas, às vezes, até mudam de atividade, né? A sua atividade principal é uma e passam a fazer outras atividades, né, sem autorização devida. E assim como também as pessoas que querem ter acesso a esse tipo de procedimento e não têm dinheiro, não têm uma verba para isso e vão em qualquer lugar onde está oferecendo, onde é mais barato, sem checar se o profissional é habilitado, capacitado para fazer tal. Isso a gente observa na vigilância sanitária. Como é que funciona o trabalho de vocês? Vocês fazem inspeções frequentes ou vão a partir de denúncia? Então, a gente tem algumas demandas da vigilância nesse sentido de atender o que o cidadão reclama, né, através do canal 1746, e denúncias de Ministério Público também a gente recebe, e também por demandas espontâneas nossas. Ou seja, se a gente sabe que naquela região tem um aumento de clínicas de estética, por exemplo, a gente organiza uma inspeção planejada, programada para aquela área e focando nesse sentido. Então, acontecem também inspeções, por exemplo, a gente agora participou do programa Verão, a gente vai participar agora do programa de Carnaval, das ações prévias de Carnaval, e aí englobam também esses estabelecimentos. Deixa eu colocar o Dr. Jorge Tardan. Qual é, na conversa, qual é o procedimento de uma pessoa que sofre um dano durante um procedimento estético? Bom, na relação entre direito e a medicina, historicamente a responsabilidade era subjetiva. O que significa isso? O sujeito que sofresse um erro médico, vamos chamar assim, teria que demonstrar a culpa do profissional da área médica. Na relação com a cirurgia estética, essa responsabilidade do profissional agora mudou, ela é objetiva. O que significa dizer isso? Que, independentemente de culpa, o profissional que se envolveu, que participou, que vendeu o serviço, vai responder pelo dano daquele paciente, independentemente da culpa. Então, ele tem um dever agora de bem informar o paciente. Esse paciente, naturalmente, além de tudo, está procurando fundamentalmente felicidade. Ele quer ser feliz, acha que ser bonito é ser feliz. E ele está procurando essa felicidade. E pode ser que o profissional não o aconselhe devidamente e deixa ele viajar nessa fantasia e pode, sim, sofrer consequências na sua saúde. Os tribunais no Brasil estão mudando a sua posição e responsabilizando severamente os profissionais que causam dano aos seus pacientes,
que a demanda, que você disse, no mundo cresceu 5%, eu não tenho um número exato, mas o crescimento de ações de responsabilidade civil envolvendo profissionais da saúde, neste particular do procedimento médico estético, cresceu, eu posso chutar aqui, na ordem de mais de 30%, aí nos últimos 5 anos. Então, isso me parece que esse número que o doutor coloca aqui, que o Brasil é o primeiro país do mundo em procedimentos estéticos, reflete exatamente isso. Não só brasileiros, a quantidade significativa de estrangeiros também que procuram o Brasil, porque nós temos aí bons profissionais em razão da quantidade de pessoas que demandam por esse tipo de atividade. O importante é o paciente que eventualmente sofreu um dano deve processar o profissional, que pode responder, inclusive, não só pelo dano estético, que é uma variante, vamos chamar, do dano moral. Então, nós temos 3 danos para considerar o paciente vítima. O dano material, quanto ele gastou com isso, que isso é fácil de mensurar, o dano estético, o comprometimento estético que ele teve, e, naturalmente, a infelicidade decorrente de uma eventual mutilação, né? Então, é uma nova composição dos tribunais ou da nossa jurisprudência nesse sentido. Vamos falar mais sobre isso daqui a pouco, porque eu preciso fazer um intervalo. Nós voltamos já com o Rio TV Debate. Estamos de volta com o Rio TV Debate, que hoje fala sobre o aumento da procura por procedimentos estéticos no Brasil e no mundo e as consequências disso. Professora Joana, onde termina a vaidade e onde começa a doença? Eu acho que tem um certo consenso, né, nas ciências da saúde, do que a gente entende que sejam métodos de aferir onde, como você disse, é uma questão de vaidade, ou seja, uma mera reprodução dos costumes e dos hábitos, né, de um determinado momento histórico, e onde há ali uma patologia em curso, né? E eu acho que tem 3 âmbitos, aliás, não sou eu que estou dizendo isso, né, já era o Freud que dizia que havia 2 âmbitos, né, fundamentais para você aferir se há saúde psíquica num sujeito. O amor e o trabalho. Eu acrescentaria o âmbito das sociabilidades, né? Como está sendo discutido aqui, é inegável que beleza é um capital, né? E que as pessoas investem bastante tempo e dinheiro, né? E na tentativa de adequar a sua aparência e o corpo. Eu acho o seguinte, né? Eu gosto muito de dar esse exemplo. Se eu te dissesse, há 40 anos atrás, que depois das 6 horas da tarde eu não gosto, eu suspendi a ingesta de carboidratos, que eu tenho um treino diário, e veja bem, eu falei treino, eu não falei exercício, de mais ou menos 3 horas, que eu procuro uma suplementação específica para ganhar mais massa magra, que a minha alimentação é uma dietética bastante restritiva, eu suspendi glúten, né, suspendi lactose. Eu certamente seria enquadrada por algum colega psiquiátrica como alguém com transtorno obsessivo compulsivo, né? Atualmente, no entanto, se eu apresento esse mesmo discurso para me definir, eu seria facilmente enquadrada como alguém vaidosa. Então, perceba, até os critérios médicos, eles acompanham, né, os hábitos e o que a gente chama de normatividade. Entretanto, né, os hábitos de saúde, os hábitos de bem viver. Se na minha clínica me chega um sujeito que diz ter perdido a sensação de conforto em ambientes públicos, que não se sente confortável expondo esse corpo, que da mesma maneira não se sente confortável em se engajar em relações afetivas, tudo isso por vergonha e por vezes, muitas vezes, fobia desse corpo, que não consegue, né, ou que alterou a rotina dele de trabalho e mesmo de lazer, porque não vai em nenhum lugar antes de ir à academia, que só assim se sente confiante, que mudou o ciclo de amizade deles por conta da dietética, só se relaciona com pessoas que se alimentam da mesma forma. Veja bem, aí eu tenho em curso certamente uma patologia. Eu tenho um sujeito que se sente engessado e que teve uma mudança radical nos seus hábitos cotidianos. Então, esse é um dos parâmetros, né? Houve uma mudança radical na dietética, houve uma mudança da sociabilidade e na rotina desse sujeito. Aí a gente já tem que ficar, digamos assim, né, ligar o alerta, porque há uma doença em curso. Doutor Sérgio, o senhor diria que seus pacientes são mais vaidosos ou já estão indo para esse lado da doença? Hoje em dia, a beleza, como nos anos anteriores, nos outros séculos, sempre foi imposta.
Você vê que no século XVIII, XIX, o que era belo? Era a mulher que tinha quadril grande, né, seios fartos, era, né, a gordinha de hoje. Hoje em dia mudou. Hoje o que é imposto na própria mídia? Aquele corpo todo malhado, né? Inclusive você vê isso bastante nas mulheres que vão hoje em dia no meu consultório, muitas delas com características masculinas muito fortes. Com isso, acabam usando hormônio anabolizante para ficar ainda com o corpo mais malhado e acaba perdendo com isso as características femininas. Tipo, as mamas praticamente somem, elas vão lá para colocarem um implante, né? Agora, agora tem um boom da harmonização facial, né? Queria que o senhor explicasse o que é isso, que realmente está muito famoso. Pois é. Então, a harmonização facial sempre teve. O que é isso? É você melhorar a aparência da face. Tipo, paciente, já teve vários pacientes chegando, doutor, eu vim aqui para fazer uma rinoplastia, eu quero que o senhor opere o meu nariz. Eu falei, tá, por quê? Não, porque eu acho o meu nariz grande. Eu falei, não, seu nariz não é grande. Vamos fazer uma cefalometria. O que é isso? Vamos fazer as medidas da face. Eu mostrei para ela, o nariz dela, tamanho normal, tudo normal. O que ela tinha? Ela tinha um hipomentonismo, ou seja, um mento pequenininho. Eu falei, ó, vocês botando aqui uma prótese de mento, foi o que aconteceu. Eu botei a prótese de mento, acabou. Ela falou, nossa, só mexendo no meu mento, meu nariz diminuiu. Eu falei, não, é que seu mento era pequeno. Entendeu? Então, hoje em dia, o que acontece? Vários outros profissionais, que não são profissionais aptos para fazer isso, né, começaram a injetar vários produtos que, inclusive, nós contraindicamos, né, como polimetilmetacrilato, silicone, até silicone industrial, e que são substâncias que entram no tecido, depois aquilo ali não tem como mais você sair. Para quê? Para melhorar o ângulo da mandíbula, deixar a mandíbula mais quadrada, aumentar a maçã do rosto, né? Inclusive injetando até no nariz, fazer que eles chamam de rinomodelação. Então, mas que são procedimentos perigosos. Deixa eu aproveitar esse gancho e perguntar. Na vigilância sanitária, vocês recebem muitas denúncias ou fazem muitas apreensões desse tipo de substância? Então, há pouco tempo a gente teve uma ação grande em Copacabana, né, saiu nas mídias, de encontrar produto em grande quantidade dentro de farmácia, né? Esse tipo de ação foi junto com a polícia e a gente identificou que deve ser, né, a investigação está em curso, mas que deve ser vendas por internet. Então, também, assim, a gente costuma ver que existem produtos sem registro sendo comercializados, a gente costuma ver medicamentos em grandes quantidades dentro de algum local que não tem a demanda para escoar esse medicamento. Então, isso é comum da gente encontrar também. Com o crescimento desse mercado e o aparecimento de vários produtos novos, de aparelhos novos, a vigilância está preparada tecnicamente para poder saber o que está certo e o que está errado? Então, a gente está sempre assim, em busca dessa tecnologia, né, que realmente avança o tempo inteiro. Então, sempre que possível, a gente participa também de congressos, enfim, para poder nos capacitar. Hoje a gente conta com um grupo bem especializado, todos os nossos técnicos, principalmente os da saúde, eles estão lotados em áreas que dominam esse conhecimento. Então, a gente, assim, é bom esclarecer que a vigilância sanitária não trabalha só dentro da saúde com esse tipo de estabelecimento, a gente inspeciona hospitais, farmácias, enfim, clínicas de terapia, de quimioterapia, enfim, a gente tem uma gama enorme para fazer, né, de inspeções, mas especificamente desse grupo a gente está bem atento e quem é habilitado para dizer o que o profissional pode ou não fazer são os conselhos de classe. A vigilância está indo lá para ver as condições higiênico-sanitárias, a vigilância está indo lá para ver se aquele profissional é um profissional habilitado para fazer determinado procedimento. Doutor Sardan, que tipo de crime pode estar sendo cometido quando há um dano ao paciente numa clínica ilegal ou mesmo que não seja ilegal? Lesão, né, dano ao corpo, enfim, lesão corporal.
Mas o que me interessa aqui, eu acho que nesse debate, essa interface que a gente está fazendo aqui com várias áreas do conhecimento, é o que a gente tem que fazer para que a gente não embarque nessa aventura e que o tribunal e nós da advocacia não fiquemos somente propondo ações em razão do dano já ocorrido. Então, existe uma dificuldade na nossa universidade, ou das nossas universidades, de, por exemplo, os profissionais da saúde, é uma irresponsabilidade muito grande ele ir para o mercado sem um conhecimento da consequência jurídica dos seus atos. Então, o consumo que foi dito aqui, a gente tem que observar que um contrato de consumo, ele deve ser dividido em 3 momentos. O momento pré-contratual, e aí entra a questão da educação para o consumo, nós temos que formar melhor a nossa consciência, ou seja, das nossas crianças, dos nossos jovens, e depois tem o contrato propriamente dito, a hora que o profissional está ali atuando, né, o dever de aconselhamento do seu paciente. Então, é o contrato propriamente dito, que ele não teve a oportunidade de conhecer isso na universidade, e aí o último momento, que é o que a gente está vendo nos tribunais, né? O paciente sofreu o dano, vai procurar a sua indenização. Então a gente está pecando muito nesses 2 momentos anteriores. No pré-contrato, né? Aí a regulação no Brasil não consegue acompanhar o ritmo dessas inovações todas e a coisa não é tão bem regulada assim. Então, antes do problema. Na execução do contrato, os profissionais não tiveram oportunidade na universidade de aprender o que é um contrato de consumo e as consequências disso. Então, a gente está só, depois da porta arrombada, né, procurando a indenização. Então, a gente tem que criar... A nossa universidade não corresponde às demandas do nosso tempo. Esse é o problema. Nós vamos a um rápido intervalo e voltamos já com o Rio TV Debate. Estamos de volta com o Rio TV Debate, que hoje discute o aumento do mercado dos procedimentos estéticos e as consequências disso. Doutor Sérgio, quais são os procedimentos mais procurados no seu consultório? Em cirurgia, lipoaspiração, bastante, inclusão de implante mamário, que é a prótese de mama, né? Abdominoplastia, os homens hoje em dia estão procurando muito facelift e transplante capilar. A procura tem aumentado muito. Agora, nos procedimentos minimamente invasivos, toxina botulínica, bastante, o preenchimento com ácido hialurônico, né, que é um preenchedor que você pode fazer, que inclusive nós mesmos temos no nosso organismo o ácido hialurônico. Então, você preenche e melhora a área onde você preenche ele, melhora os tecidos em volta. E ele é reabsorvível, então não tem problema nenhum a nível de saúde do paciente, diferente daqueles outros que eu já tinha te falado, como PMMA, como silicone industrial. Então, isso é o carro-chefe da minha clínica. Laser de CO2 fracionado para melhorar o aspecto da face, melhorar aquela paciente que chega pós-parto, depois de 6 meses, 1 ano, fica com bastante melasma no rosto, então, para uniformizar aquelas manchas, então isso aparece bastante. E qual a duração desses procedimentos? Olha, toxina botulínica, normalmente, a duração é em torno entre 8 a 12 meses. O preenchimento com ácido hialurônico, em torno de 12 meses. E o laser de CO2 fracionado, dependendo de quantas sessões for, dura 1 ano, 2 anos, tranquilamente. Se a paciente, obviamente, depois tomar todos os cuidados, de passar um fator de proteção solar, né, e tudo mais, tiver esses cuidados com o sol. Simone Braga, quem pode fazer isso? Quem está autorizado? Onde pode fazer isso? Os procedimentos? Esse procedimento. Quem está autorizado? Vocês, as denúncias que vocês recebem, né? Vocês têm que verificar esse tipo de coisa. Quem faz, onde faz... A gente se depara com 2 tipos de denúncias, basicamente, daquela do profissional de nível superior, né, que está fazendo vários procedimentos e, enfim, e aí a gente realmente tem uma gama de profissionais, hoje autorizados a fazer, e aí eu repito, quem autoriza o profissional a fazer tal procedimento ou não é o conselho de classe. Então, a gente acompanha isso bem de perto com as resoluções, com os pareceres de conselho.
e um profissional de nível médio, que também ele faz alguns procedimentos. Basicamente, a gente divide entre procedimentos invasivos e os procedimentos não invasivos. Durante uma inspeção, é esse o foco do nosso olhar, né? Fora as condições higiênico-sanitárias, fora as regras de estrutura física, enfim, que já acompanham qualquer setor. A gente também foca nos instrumentos que estão disponíveis, nos materiais que estão ali nos equipamentos. Se a gente observa que tem a presença de algum equipamento, de algum material, como eu já fui em algum lugar com cânulas cheias de sangue, né? E aí a pessoa fala pra gente que não está acontecendo nenhum procedimento invasivo ali, é óbvio que a gente sabe. Por sermos também profissionais de saúde, a gente sabe que aquilo ali foi um procedimento invasivo que aconteceu. Então, assim, a gente observa isso e vê se ele tem estrutura física, se ele tem capacidade, qual o profissional que está ali presente para fazer aquilo. Basicamente é isso. Agora, eu gostaria de chamar a atenção de que todos nós, qualquer cidadão, tem que ajudar a vigilância sanitária, né? E até em relação à segurança do paciente, que a gente também estuda, o paciente também precisa tomar conta do que está acontecendo com ele, como o senhor falou, né? Ele faz parte desse processo, né? A vigilância sanitária conta com os olhos da população para poder também falar conosco aonde está acontecendo uma coisa, onde está acontecendo a outra irregularidade. Vocês têm canais de denúncia? Sim, o canal principal é através do telefone 1746, que aí, dependendo da denúncia, inclusive não só de saúde, como outros segmentos da vigilância sanitária, zoonoses, alimentos, enfim, é só ligar que isso vai ser direcionado para a coordenação específica. Pegando o gancho que eu estou falando, bem, hoje em dia, dá licença, nós temos isso aqui. O que é isso aqui? Isso aqui é um mini computador, que você, qualquer lugar, você procura lá o profissional. Então, o que eu falo para a população, para os pacientes? Independente da área médica, mas estou aqui focando a cirurgia plástica. Procure o profissional, veja se primeiro é médico, entra no site do Conselho Regional de Medicina, veja se o nome do médico está lá. É médico? É médico, ok. É cirurgião plástico? Entra no site da Sociedade Brasileira de Cirurgia Plástica. É cirurgião plástico? Então, é um profissional que está apto. Porque o que está acontecendo hoje? A cirurgia plástica, hoje em dia, está sendo banalizada. Por quê? Existem várias outras pessoas não médicas que estão invadindo a nossa área, entendeu? Para poder exatamente fazer esses procedimentos, porque elas acham, eu vou fazer esse procedimento, vou conseguir, né, ganhar um dinheiro e não tem importância, eu vou fazer aqui mesmo, num local que não tem antisepsia, asepsia nenhuma, e aí começa assim, o quê? As sequelas, as mortes que você vê por aí. Então, o que eu digo para a população, procure o profissional. Entre no site do Conselho Federal ou Regional de Medicina e no site da Sociedade Brasileira de Cirurgia Plástica. Tendo o nome lá, você com certeza você pode ter certeza que é um profissional que está apto a poder fazer isso. O que pode ser feito no consultório, o que tem que ser feito no hospital? Cirurgia, está lá no dicionário, cirurgia igual centro cirúrgico. Não se faz cirurgia em consultório. Consultório é para fazer o quê? Pequenos procedimentos não invasivos, como toxina botulínica, preenchimento com ácido hialurônico. Vai fazer uma bichectomia, tem que ser centro cirúrgico. Vai fazer uma blefaloplastia, cirurgia dos olhos, centro cirúrgico. Não se pode fazer cirurgia em consultório. É importante, né, que eventualmente numa morte o profissional envolvido pode responder por homicídio doloso, né, porque assumiu o risco de causar o paciente. Eventualmente o paciente pode vir a óbito e o médico nem responder por isso, né, se uma cirurgia, mesmo que plástica, mas recomendada, necessária. Então, pode haver, assumindo um procedimento invasivo num lugar não autorizado, e se por profissional não médico, naturalmente vai responder por homicídio doloso. A gente está falando aqui da banalização dos riscos e eu acho que tem uma característica, né, dos tempos que a gente vive que associa, né, procedimentos estéticos à saúde, né? Agora, sobretudo, eu acho que tem uma outra característica fundamental para a gente poder entender os tempos que a gente vive e esse adoecimento, porque a gente está falando de um problema de saúde pública, né? Que é você ter na beleza não um direito, e sim um dever. Na hora que você transforma a beleza num dever,
você cria ali todo um caldo de cultura, né? E, sobretudo, um sintoma social típico dos nossos tempos, onde as pessoas começam a achar que vale a pena qualquer coisa para escapar do que a gente entende que seja uma exclusão socialmente validada. Então, essas cirurgias, né, que o Sérgio falava, e que as pessoas, né, que pressupõem, demandam o centro cirúrgico, e que a gente, de uma maneira bastante vulgar, ouve, né, cirurgia takeaway, eu vou ali fazer uma lipo, né, na hora do almoço, enfim, né, onde você vê claramente desconsiderados os riscos, eu acho, de novo, que elas são resultantes de um caldo de cultura que te diz o seguinte, quer dizer, dê seu jeito, né, elimine rapidamente o que te incomoda, porque o sujeito é instado o tempo todo a não ter que conviver com os defeitos, né, está tudo ao seu alcance, parcelado, né, em módicas prestações, e acho que, sobretudo, né, você tem que ter um trabalho, como já foi dito aqui na mesa, né, de prevenção no âmbito da educação, para que você informe a população, né, dessas coisas que muito básicas e que muitas vezes dizem respeito ao que a população está entendendo que sejam práticas de higiene, de asseio. Cirurgia é uma coisa eletiva, a gente está falando de cirurgia estética, não estou colocando aí nesse balaio cirurgias reparadoras. Mas na medida, né, que o sujeito médio comum entende práticas cirúrgicas como práticas higiênicas, como lavar o cabelo, escovar os dentes, tomar banho, aí sim você tem a banalização dos riscos dessas práticas. Nós estamos chegando ao final do nosso programa, um instantinho só, vou lhe passar a palavra, e nós deixamos um minutinho para cada um fazer as suas conclusões finais. O senhor vai poder falar, doutor Tardan, nesse seu minutinho. Eu começo pela Simone Braga. Então, eu agradeço a participação aqui da Vigilância Sanitária e aproveito a oportunidade para informar vocês, né, todos, que a Vigilância conta com cursos gratuitos para toda a população. E, inclusive, a gente conta também com canais das redes sociais, que a gente está sempre mandando as informações. Enfim, eu acho que é importante a gente explicar também que existem muitos lugares bons, tá? Que a população não precisa ficar assim alarmada. Eu acho que a gente tem um procedimento muito básico, que é o local que está autorizado a funcionar, ele tem uma licença sanitária, essa licença sanitária ela deve estar exposta em um local visível, então nós como consumidores, a gente pode entrar nos locais e observa, tem a licença sanitária? Já é o primeiro passo para que aquele local esteja adequado. Então é isso que eu gostaria de deixar. Doutor Jorge Tardan. É fundamental, pegando o que foi colocado aqui, que a gente tenha um controle da publicidade, né? As nossas crianças, elas começam muito cedo a serem instadas a ser belas, né? A estar sempre prontas, maquiadas, estão deixando de brincar. Então, o controle da publicidade, no bom sentido da palavra controle, é fundamental para que a gente tenha, acima de tudo, a felicidade. Você não precisa ser belo para ser feliz. A felicidade é fundamental, é a razão de estarmos aqui, sermos felizes. Não precisa ser belo para ser feliz. Então a gente tem que cuidar da nossa publicidade para que a gente não tenha essa demanda desesperadora por procedimentos médicos, muitos desnecessários. Eu, quando estava em sala de aula como professor, observava meninas lindas de 22 anos desesperadas com procedimentos. Você olhava assim, isso é desnecessário, isso é botar isso na sua cabeça, né? Então mas isso começou lá, na publicidade que leva os nossos consumidores a esse desespero. Doutor Sérgio Romário. Isso que ele falou é importante. O que eu falo, eu sou professor da Unirio, da cirurgia plástica e do Instituto Carlos Chagas. O que eu falo para os meus residentes é o seguinte: o que é mais difícil não é você indicar uma cirurgia, é contraindicar. É chegar para aquela paciente e falar, você não tem indicação para essa cirurgia, mesmo ela querendo. E esse é o mais difícil. Mas aí o que acontece? Essa paciente vai sair dali, vai procurar outros profissionais, que às vezes nem médicos são, e vão prometer para ela mundos e fundos. Né? Você vai ficar linda, maravilhosa e tal. E aí acaba acontecendo as sequelas. Né? Então, o que eu digo? Cirurgia plástica, cirurgião plástico. Procure o nome do profissional no site do Conselho Regional de Medicina, no site da Sociedade Brasileira de Cirurgia Plástica. Veja com outras pessoas que já operaram com aquele profissional, para você, né, ter uma segurança maior. E ver aonde você também vai operar. Não pode operar em qualquer
canto, um fundo de quintal. Tem que ser no local que tenha toda a infraestrutura, tem um CTI, né? Tem um centro cirúrgico adequado para fazer aquele tipo de procedimento. Doutora Joana. Estava ouvindo aqui os colegas falarem. Eu acho que, como alguém da área de saúde, também professora, eu acho que tem uma mensagem que é fundamental, que eu gostaria de deixar para os colegas, que é a questão da ética do cuidado, né? As pessoas que me procuram em sofrimento, um sofrimento agudo. E aí eu acho que essa ética do cuidado articulada a uma outra ética, né, de alguém que forma sujeitos, não só psicólogos, no sentido de repensar os valores da nossa cultura, né? Enquanto o ideal de sucesso, visibilidade, né, e, sobretudo, de performance estiver intrinsecamente ligado a características estéticas, você vai ter, né, um número expressivo de sujeitos adoecendo, se sentindo fracassados, insuficientes, em débito, não só, né, com relação ao próprio espelho, mas achando que precisa prestar contas a todo o imaginário social bastante severo e que diz reiteradamente para ele, sobretudo, né, foi mencionado aqui o mercado publicitário, que não adianta, quaisquer que sejam os seus feitos, ele precisa aparentar ser alguém de sucesso. E essa aparência tem medidas bastante justas. Então, eu acho que fica aí a mensagem para a gente pensar quais são os ideais, né, nossos de sucesso e que eles não podem estar limitados a características físicas. Eu agradeço novamente a todos vocês pela participação e também a você em casa que nos acompanhou até agora pela TV ou pela internet. Até o próximo Rio TV Debate.